queridos amigos homens de prata e mulheres de prata, essa querida Aline Rodrigues, que dá a honra de vir falar com a gente de um projeto de longevidade incrível. Queria aproveitar e falar para vocês que hoje nós estamos aqui na Agastura, aqui da Faria Lima, uma instalação super legal que eles nos oferecem com o maior carinho, cuidado. Se você quiser fazer uma viagem, procure a Agastur, personalização para você e para todos os seus familiares e amigos. Também um agradecimento especial à nossa querida e sempre Água Prata e, lógico, à nossa Minsight Tecnologia também. Aline, seja muito bem-vinda aqui no Homens Obrigada. e Mulheres de Prata. É um prazer recebê-la. Você é uma menina. Você está dizendo que tem 70 anos, eu acho que não tem. Acho que ela só tem 35, É que, por é, aí. que além de ser um executivo, né? É mãe de um garotão de 2 anos e também ela tem um projeto inspirado na família, que é um projeto muito legal, que ela vai contar hoje pra gente, que é a vida é 60 mais. Aline, muito bem-vinda aos Obrigada. Homens de Prata. É um prazer você aceitar esse convite nosso. E eu quero saber tudo agora. Quero saber tudo que você tem para contar sobre esse teu projeto incrível, inclusive no qual nosso querido sócio aqui do Homem de Prata também faz parte do seu conselho, Marcos Tudo bem. Ferreira, e entre outros, que nós vamos entrevistar mais para Que bom. frente. Aline, quem é a Aline Rodrigues? Ali. Cuca, primeiro, super obrigada pelo convite. Privilégio estar aqui, junto a você, junto ao Marcos, a equipe. Eu sou a Aline Rodrigues, mãe do Lucas, mãe do pequeno Lucas de 2 anos. Sou do interior de São Paulo, aqui de Barretos. Tenho 7 irmãos, mesmo pai, mesma mãe, família típica da roça. Sou filha do seu Valfredo e da dona Lourdes. Meus pais são falecidos, a gente vai falar um pouco disso. Eles inspiram a criação do Vida 60 a mais. E do ponto de vista de formação, eu sou formada em Relações Internacionais, exerci as Relações Internacionais fora do país, sobretudo. Trabalhei na empresa que fez, que foi a Copa do Mundo em Tecnologia na África do Sul, fiz pesquisa em campos de concentração. Depois voltei para o Brasil, também sou especialista em negócios pela Dom Cabral. Acabei de terminar uma especialização Uau, no novinha, INSPER. hein? E sou especialista em longevidade pela FGV. São algumas coisas que eu tenho trabalhado. Tá, e me fala uma coisa. Como surgiu essa ideia do Vida 60 a mais? Porque tem toda uma história familiar por trás que você não confidenciou. Eu queria que você contasse para o nosso público. Conta para mim, pronto. Para. Eu sou filha de pais maduros, então quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos, minha mãe estava acima dos 40. Então, da minha adolescência para frente, eu sempre tive contato com o mundo sênior. E que pena, sobretudo com as dificuldades que eles enfrentavam, mesmo tendo velhices diferentes. Meu pai com uma velhice muito mais ligada aos cuidados, minha mãe com uma velhice muito mais ativa, mas os dois protagonistas em renda na minha casa, a Cuca, mas para a sociedade nem em renda e nem possibilidades não era o cenário, era só dentro de casa. Então, viver nesse mundo em que eu via meus pais que eram super participativos, super ativos, super protagonistas em casa, e quando eles procuravam coisas, sejam nos cuidados, sejam para atender seus desejos e necessidades, tinham muita dificuldade, cresceu comigo. Então, eu sou a filha mais nova desses 8 filhos que eles tiveram, e sempre tive o desejo de cuidar dos meus pais. Era por isso, você falou do quanto de coisa que eu já fiz com 35 anos, o desejo por trás disso sempre foi Legal. cuidar dos meus pais na velhice. E quando eles faleceram em 2018, meu pai faleceu primeiro, minha mãe faleceu 4 meses Nossa, depois, recente. muito recente, muito próximos Um do um outro. ao outro. Eu não tinha meu filho ainda, então por muito tempo eu fiquei sem ter um caminho para seguir. Até que uma amiga minha, Gabriela, me ajudou a endereçar isso de alguma maneira, de endereçar toda a criação que eu tive dentro de casa para fora. Foi então que, de prancheta na mão, antes da pandemia, a gente foi ao mercado. Durante a pandemia, a gente continuou fazendo pesquisa online Mas nesse mercado sênior. desse mercado, perguntando que tipo de dificuldades os maduros teriam, porque eu fiquei em dúvida se eram só dificuldades que meus pais teriam dentro da minha casa ou se eram para externo também. E o susto e a surpresa foi descobrir que 70% dos maduros entrevistados, a gente entrevistou cerca de 2.000 maduros, tinham as mesmas dificuldades do meu pai, dos meus pais. Nasceu então o Vida 60 a mais. Que legal. E qual o propósito do Vida 60 a mais? Vida Senta Mais olha a velhice dos meus pais. Então, a minha mãe tinha uma velhice viajando, com amizades, muito mais ativa. Então, a gente tem um foco com marketplace no B2C, então com opções ligadas a artesanato, viagem. Aqui o empreendedor pode ser sênior também, então a gente tem alguns reconhecimentos, inclusive da Prefeitura de São Paulo aqui, porque a gente gera emprego, porque esses maduros podem vender no nosso site. E olhando para a velhice do meu pai, que é Mas não é, hoje desculpa, mas não é exclusivo
para pessoas que produzem. Não, não. Tá. Se não for maduro, tem que ter produtos e serviços que atendam às necessidades ou Legal. desejos dos É isso que eu queria maduros, que saber, ficar são bem claro. Então, múltiplos. interessante. Como é que faz para acessar? www.vida60mais.com.br. Nosso arroba é @vida60mais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e a gente também tem uma página no LinkedIn. Que bacana. E você hoje, dentro desse, você continua trabalhando, né? Continuam trabalhando. E assim, dentro do projeto, quais os principais focos de atuação que você tem hoje? Que você tinha o e-commerce, né? E você também Isso. tem qualidade de vida e saúde. Como é que é a dinâmica hoje do teu projeto? Hoje está no ar a Dúvida Senta mais a velhice do meu pai, que é uma velhice que olha os cuidados. Então, hoje a nossa persona principal são as ILPIs e os Uhum. cuidadores de famílias, né, profissionais ou familiares, aqueles que se dedicam a isso. Então, a gente tem 10 categorias de produtos e serviços que facilitam a vida Entendi. deles, ao encontrarem tudo num site só. E eu tenho duas médicas geriatras como sócias. Então, tem muita informação relevante para eles também. Além do pilar da educação, a gente tem trilhas educacionais tanto em longevidade quanto em empreendedorismo, saúde financeira e literacia digital. Nossa, que bacana. E falando em digital, acessibilidade tecnológica, como é que você vê? Vocês têm um projeto específico para isso? A gente tem um cuidado específico para isso, Cuca. Então, a gente observa muito contrastes, o formato, o que a gente fala, como a gente fala, a curadoria de informações. Logo, logo, a gente vai ter um recurso de acessibilidade específico disponível no site. Então, é sem dúvida uma preocupação. Os 60 mais são muito capazes, mas a gente sabe que ao passar da vida, algumas características visuais, de comportamento, de usabilidade, tem uma coisa que eu aprendi na GV que eu sempre dou como exemplo, que eu acho que é super didático. A minha geração, fiz 35 anos, a gente digita aqui, geralmente, a gente quer velocidade. Os maduros não, os maduros, em sua maioria, digitam com o indicador. Então, a usabilidade é É um chave. dedinho só, né? É um dedinho só. Então, é muito fácil você querer, Cuca, um maduro, querer saber mais. Clique em compre aqui, a próxima tela já é digite seu CPF, isso gera uma sensação super ruim. Algo que a gente tenta evitar. E quais as inovações que você prevê nesse cenário? Dentro do nosso marketplace ou no cenário como um todo? É um cenário pensando no sim, nem 60, até mais novo, porque 50 a mais já tem algumas dificuldades, né? Quais as inovações que vocês estão trazendo? Do marketplace e o resto. Puxa, Cuca, eu tenho certeza que alguns entrevistados aqui já falaram sobre o mercado prateado, né? Que tanto se fala e que tanto precisa ser de fato visto no nosso país. Então, eu vou chegar no Vida Senta Mais, mas dando um contexto de mercado, acho que tudo que a gente fizer por aqui vai ser amplificado quanto as marcas vierem, quando as pessoas de fato se preocuparem em atender a esses mais de 32 milhões de pessoas que a gente tem no país. Aqui no Vida Senta Mais, a Com gente 50 tem muito, a partir dos 50 temos 54 milhões já, né? 54 para 55. Aliás, o censo saiu recentemente, parece que foi uma surpresa para todo mundo a partir de 50 a mais. 54.800, né? Que me parece que deu. É isso, quase 55 milhões de pessoas 50 a mais. Quando a gente fala de 60 a mais, a gente está falando de 32 milhões. São muita gente. Muita gente, Cuca. E o estranho é que pareceu ser uma surpresa. O país está uma pera, né? Então, quando você olha a pirâmide etária do país, tem cidades como Porto Alegre e Rio de Janeiro que já têm mais maduros do que adolescentes. Então, acho que o mercado precisa traduzir tudo que esse público precisa e a nossa parte é contribuir com isso. Legal. Agora, você falou em mercado. Como é que quais são as dificuldades? Como que as marcas veem um projeto como o seu? Porque todo mundo fala muito lindo, mas é difícil. É difícil você Muito. ter apoio, é difícil você ter marcas que realmente anunciam para pessoas mais maduras, né? Porque tem, mas minha marca vai envelhecer. Que é mentira, com o mercado com 54 milhões ou 32, 60 a mais. Como é que você vê, quais as dificuldades que você tem para chegar numa marca e ela te enxergar? Cuca, a palavra é essa mesmo, é a dificuldade. Assim, eu converso com o CNPJ do Vida 60 Mais é de outubro de 2020. Então, lá eu tinha realmente a sensação que eu estava desbravando o Mato Alto, assim como o Morris da Mature e outras poucas iniciativas que começaram Nós mesmo, antes da Nome de gente. Prata, Vocês temos também. 5 anos no ar, é. 5 anos, então acho que o mato lá era mais alto do que está agora, mas ainda assim cercado de dificuldades, cercado parece que você tem que convencer o óbvio, assim, eu vou para uma escala de conhecer, de convencimento muito ligada ao propósito. Isso tá dentro de mim, tá no DNA do meu projeto, mas mesmo numericamente, né? Então a gente fala de um protagonismo dessa renda que é gigantesca no país. Nas classes mais baixas, o IPEA lançou um estudo muito interessante, Cuca, que diz que toda vez que um maduro, por exemplo, faleceu na pandemia, uma família entrou diretamente na linha de pobreza do país. O quão impactante é isso? Isso é comprovado? Sim?
Pelo IPEA, sim, nas rendas mais Tá, baixas. Nas rendas mais altas, o que a gente sabe é a participação desses maduros no contexto familiar financeiro. Quase com todos certeza. eles contribuem em suas casas quando não são a principal renda. E eles estão muito na geração sanduíche, em que eles precisam de cuidado, sobretudo se for mulher, tá passando pela menopausa, e eles precisam cuidar também. Então as marcas Ainda mais precisam que chegar. nós esticamos mais a nossa sobrevivência, né? Diz que já nasceu a geração, agora, que eu tenho filho de 2 anos, que vai a 120. Então, eu acredito que até mais, viu, daqui a pouco. Muito em breve, até mais. Expectativas estão por aí. Mas na sua pergunta, Cuca, para viver mais, passa a ser como a gente vai viver mais. E as marcas, as iniciativas, o governo, todo mundo precisa olhar mais. Porque o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, iniciou esse ano aí, dizendo que a iniciativa privada, as instituições de ensino e o governo precisam amparar, sobretudo financeiramente, Verdade. os E é maduros. cultural, né? Eu acho Cultural. que você vê, os movimentos existem, dos governos, das prefeituras, tudo, mas os passos são lentos demais. Demais. Eu vejo que cada pessoa que a gente conversa, que está envolvida com algum projeto de longevidade ou geração prateada, as maiores dificuldades são sempre as mesmas, né? Tem engajamento, mas ninguém apoia. E apoia, mas não avança, né? E não investe, é tudo muito lento. Então, iniciativas, às vezes, como a sua, que graças a Deus está indo muito Uhum. bem, você me parece que teve, né, inclusive, um aporte recentemente, fico muito feliz, porque são Obrigada. poucos. Nossa, você vê a qualidade que a gente tem de entrega. Sem dúvida. Também procuramos entregar um produto o quê? Que a longevidade merece. O tema Sem longevidade dúvida. merece um carinho. E esse foi sempre uma coisa que eu e o Marcos defendemos sempre. Nós precisamos de carinho e ser respeitado. Não é porque nós temos 50 a mais que temos que filmar só com o celular, não desmerecendo o celular. É Mas claro. a gente entende que o carinho que a gente dá, que você dá com os seus e outras iniciativas, merecem esse apoio. Porque é longo o caminho. É longo. E é de evangelização mesmo, Cuca, porque mesmo as marcas que começam a tentar isso, elas primeiro, não sei a vocês, mas chegam pra gente com um estereótipo formado, de Total. dependência, de acesso, e não é por aí. Então a gente tem sempre primeiro um papel educacional, sobre os maduros, para que eles conversem melhor com a sua audiência, seja de funcionários, seja de clientes, para depois a gente falar, porque assim, não é chegar também um pouco, entregar de qualquer jeito, entregar alguma coisa Pegar que eles bem não querem saber. feita. Porque os debates são múltiplos, a começar como eles querem ser chamados. Então, acho que assim, cada um chama de um jeito. Cada um chama de um Só jeito. que eu acho que no final, tantos quem tem que ser o protagonista tem restrições próprias, tem seus limites, né? Tem Uhum. muita vergonha, e quando não tem que ter. E o outro lado, poxa, também fica naquela conversa. Vou aderir ou não vou aderir? Vou dar espaço ou não vou dar espaço? Eu vejo que tem muita empresa, principalmente as empresas, eu volto a falar, que tem produtos e marcas maravilhosas, tem filosofias bacanas, mas não implantam. Exato, É muito lento, exato. né? É, Aí você, como se posiciona as pessoas idosas? é Idosas difícil. ou mais velhas, ou jovem há mais tempo? Hoje não tem consenso, Cuca, como você está Não dizendo. tem, não tem Boa, consenso. estamos longe de estar disso, mas aparentemente maduros ou longevos passam a ser um pouco melhor aceitos, porque o termo velho, eu não acho uma ofensa. Eu fui criado com meus pais tendo orgulho de serem velhos, mas fato é que esse estereótipo e toda essa carga de dependência e toda essa carga de ser colocado à margem da sociedade carregou um peso nesse chamado. Então acho que aqui a gente está aprendendo a ressignificar também. Mas assim, Cuca, eu sou uma otimista assim, sempre na vida. Eu realmente acho que a caminhada é longa. O esforço vai ser sobremaneira de iniciativas nossas, como tanto a Silver Hub, como o Marcos também, como outras iniciativas que têm tentado fazer a diferença aqui. Mas eu acho que ele é inevitável. O olhar para o mercado 50 mais vai ser inevitável para as E é um marcas e caminho todos. longo. É um caminho Tem que longo. ser resiliente, tem que ser persistente, porque não é fácil. Colocar qualquer projeto em pé, falando em longevidade, não é fácil. Seja longevo, velho, o que for. É difícil. Mesmo no Mas é marketplace, gostoso. é demais. Demais. Ter um marketplace tá longe de ser inovador, certo? A inovação aqui está a ser o único marketplace para 60 a mais que parou de pé. Passa a ser uma novidade incrível, só o fato da gente ter parado de pé, Poucas iniciativas param de pé. Como nós, Homens infelizmente. de Prata, ainda é o único projeto que começou e tem esse propósito de falar com os homens desde o início. Você vê, não tem outro. Não, Inclusive, agora as mulheres estão fazendo parte porque ele foi consolidado. E as mulheres querem fazer parte. E isso é muito legal. muito legal.
lançamos recentemente o Mulheres de Prata, que E você a vai gente fazer estava parte. cobrando de vocês, porque a gente É, assiste o Homens de Prata super empolgadas, e aí, que felicidade terem lançado o Mulheres de Prata. começamos agora internamente, como você sabe, Sim, mas em breve a gente vai fazer algum projeto em conjunto, os dois, se Deus quiser. muito legal. O que que você falaria para o seu público aqui agora? Seu público, eu digo, com a sua geração e as gerações que estão nos 50 a mais. O primeiro com 50 a mais, que eu tanto respeito e tanto tenho carinho, como disse o Cuca. Hoje no Instagram, por exemplo, a gente tem 15 mil pessoas que nos acompanham, 70% delas são 50 a mais. Então, para vocês que nos apoiam, que confiam no nosso projeto, eu vou pedir para que vocês sigam nos seguindo, sigam conhecendo o site. Para você que é fornecedor, tanto 50 a mais quanto tenha produtos e serviços para esse público, o convite está aqui para se cadastrar no nosso site. E para quem tem minha idade ou menos, Cuca, quero dizer a riqueza que é estar em contato com 50 a mais. Eu nasci nesse meio, mas mesmo para quem não nasceu, que vocês valorizem isso, essa troca é muito, muito rica. Tem coisas que acho que a gente pode aportar, Cuca, mas sem dúvida Você a gente falou tem uma muito a aprender. coisa lindíssima, que é rico isso. Que esse segmento, que trabalhar com essa geração é rica. São detalhes, né, de informação, conhecimento. Vale cada minuto que a gente olha para esse mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Que bacana. Arine, próximos passos, o que que você vai fazer? Vai Cuca, lançar mundialmente esse projeto ou não? a gente tem agora, estamos muito empolgado, junto ao conselho, onde o Marcos é presidente, há um evento no ano chamado Vida 60 Mais Expo. Então vai ser a primeira versão. A gente vai lançar esse evento dentro da Hospital Med, que é o segundo maior de evento do país, principal evento de saúde do norte e nordeste do país. Ano passado, Vai ser realizado aqui? em Recife, Em Recife. recebeu 26 mil pessoas, Hospital Med, mais de 400 marcas expositoras. Então, acho que o Vida Senta Mais Vida Senta Mais Expo nasce dentro desse contexto, dentro da Hospital Med, e todos estão super convidados a acompanhar o que está vindo por aí. Essa é a principal Que novidade do ano. bacana. Se for convidado, nós iremos lá. Recife é uma cidade ótima, amo. Minhas sócias estão lá. Ah, que bacana. Pergunta se ela não quer fazer o Homem de Prata lá, a gente vai lá e faz lá. Elas são ótimas. Uma é a doutora Carla Núbia, que é É, diretora científica da Abraz, que legal. nacional. Outra é a doutora Mirela Rebelo, que forma muito geriatras. E o investidor, anjo do Vida Senta Mais, também está lá. Ele é diretor do Polo de Tecnologia de Caruaru. Chama Que Inácio. legal, bacana. Hum, Parabéns para todos. Muito obrigada. Aline, muito obrigado por você participar aqui, Homens e Mulheres de Prata. Mas antes de terminar, uma lembrancinha da nossa querida Legal. patrocinadora Água Prata, que são as tônicas e Clube Soda, que ele gentilmente nos oferece. Muito legal, adoro. Curta Obrigada. bastante o seu marido. Também queria fazer um agradecimento especial à Gastur, que gentilmente está recebendo aqui. E se você quiser saber de viagem, vem aqui. Tem uns projetos super bacana, pacotes lindíssimos. E hoje eles estão lançando, quer dizer, nesse período, a Gastur Concierge, um projeto super legal dedicado a você. E claro, a nossa querida Minsight, que nos acompanha sempre. Forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Obrigado, Aline. Obrigada, Cuca. Obrigado a todos. Bye, bye.